Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, eu sou o professor Kim Raoni, nossa componente é Educação Física, e hoje, na aula 65, nós vamos falar de um conteúdo muito interessante que é a ginástica geral. A nossa parte aqui é a parte 2, né? Nós tivemos um conteúdo anterior sobre ginástica geral e hoje nós vamos dar continuidade sobre este conteúdo. E vamos começar agora comentando sobre as ginásticas não competitivas, tá bom? Então, a ginástica não competitiva é praticada com a finalidade de garantir a saúde do corpo e manter o aperfeiçoamento das capacidades físicas, mas sem fins competitivos. Então, pessoal, vejam só, quando a gente fala de ginástica geral, nós estamos falando daquele ramo da ginástica que compreende todas as pessoas, ela é inclusiva, ela não somente seleciona os principais talentos, né, mas também acolhe todas as pessoas que queiram praticar esse elemento da cultura corporal tão importante que é a ginástica. E aí nós temos o ramo não competitivo dessa prática, certo? Então ela tem a finalidade de você praticar para melhorar a saúde do seu corpo, para você aperfeiçoar suas habilidades, melhorar seu desenvolvimento físico, motor, as suas capacidades físicas, flexibilidade, força, agilidade, tudo isso a gente consegue por meio da ginástica. Mas aí acontece o seguinte, a maioria de nós não temos condições de manter essa prática com finalidade competitiva. Talvez até nenhum de nós queira realmente seguir esse ramo de alto rendimento, né? Porque ele é muito difícil, muito rigoroso. Queremos apenas praticar a ginástica para obter os benefícios dela. Então, para isso, existem várias modalidades não competitivas, cada qual com a sua finalidade específica, certo? Então, a gente pode observar exemplos desses tipos, né? Ginásticas contorcionistas, ginásticas mentais, ginástica de trabalho, né? Ginástica laboral, ginástica de academia. Todas essas formas são maneiras da gente trabalhar o nosso aperfeiçoamento físico, obter os benefícios por meio da ginástica. E agora vamos ver uma por uma as principais características dessas ginásticas não competitivas, começando com a hidroginástica. Então, a hidroginástica vem do seguinte nome, ó, hidro está relacionado à água, né? Hidro, quando você vê esse prefixo hidro, ela está relacionada à água. Então, é uma ginástica que acontece na água. Para isso, é necessário que seja localizado numa piscina, geralmente, né? De repente não tem piscina, quer fazer aí, você tem aí na sua comunidade uma praia, tem um rio que dá para praticar isso, beleza, maravilhoso. O importante é você ter um ambiente aquático onde os praticantes possam estar ali, então, submergidos até a metade do corpo para poder obter os benefícios que a água proporciona ao praticante. Quando você está submerso nessa parte, mas não totalmente, você tem o peso do seu corpo anulado. Então, com isso, os impactos que acontecem por meio de saltos, de movimentos, não vão agredir a coluna nem as articulações dos praticantes, devido ao efeito que a água tem de flutuar o corpo das pessoas, né? Então, com isso, é uma prática muito boa, principalmente para pessoas que não querem causar muito impacto nas suas articulações do joelho, do tornozelo, da coluna, certo? E aí você trabalha bastante a força, a capacidade cardiorrespiratória, porque você tem que se movimentar na água. E todo mundo sabe, quem já entrou na água, quem já nadou, se movimentar na água não é fácil, você tem que fazer um certo esforço, né, para poder deslocar-se na água. Então, a hidroginástica é um exercício praticado dentro da água, principalmente em piscinas. A água tem que estar na altura do ombro ou do peito do praticante. Por conta disso, eu faço aqui uma ressalva muito importante, gente. Pessoas hipertensas
é contraindicado fazer hidroginástica. Não pode fazer hidroginástica quem tem pressão alta. Por quê? Porque a pressão hidrostática que fica ao redor do corpo da pessoa vai aumentar a pressão sanguínea da pessoa e ela pode passar mal. Então, quem tem hipertensão, pressão alta, não pode fazer hidroginástica ou qualquer outra doença cardíaca, certo? E aí vamos ver aqui quais são os aparelhos que são utilizados nas aulas de hidroginástica, começando com halteres. Esses halteres não são aqueles halteres de ferro pesado que são usados nas academias. São halteres leves, feitos geralmente de emborrachado, EVA, isopor. E por que eles existem então? Porque na água eles vão flutuar. Com isso, quando você realiza os movimentos abaixo do nível da água com os halteres, você faz uma força muito grande, porque a tendência deles é o quê? É subir, é ir para cima, né? Para a superfície da água. E aí você fazer movimentos puxando ele para baixo, você acaba tendo fazendo uma força nos braços muito maior, certo? Então aí ele gera um efeito contrário. Se fosse pesado, né? Se fosse pesado que nem o das academias, ele iria para o fundo, você não conseguiria trabalhar direito. Então, sendo com esse material leve, você acaba tendo que fazer mais força para poder deslocar ele dentro da água. Também nós temos a caneleira, que tem o mesmo princípio dos halteres, só que utilizando os membros inferiores. Então, para isso, eles são presos no tornozelo, para você poder realizar os movimentos abaixo do nível da água. Tem também o macarrão, né, que são esses tubos aqui, feito de um material plástico, né, geralmente ou EVA, ou então um isopor. E aí eles, além de serem flexíveis, dá para você amarrar em volta do corpo, dá para você fazer várias formas com ele, ou também usar ele esticado, e você consegue movimentá-lo também abaixo do nível da água, certo? Outro aparelho utilizado é o cinto flutuador, onde você coloca no seu corpo e amarra, né, em volta do seu tórax, e a tendência dele é fazer o quê? É fazer você flutuar na água, né? Ah, mas isso daí é usado para quem tem medo de se afogar? Não, porque não tem como se afogar na piscina de hidroginástica, porque uma das regras principais dessa atividade é você conseguir colocar os pés no chão. Então, para que vai servir o cinto flutuador? Justamente para você forçar o seu corpo a ficar, né, com os pés no chão. Você tem uma tendência a subir, então você precisa fazer uma força, geralmente no abdômen, na lombar, para poder manter uma postura ereta na água usando esse cinto. Aí vamos falar agora sobre os benefícios que são trazidos com a prática da hidroginástica. Então nós temos aí o aumento da capacidade aeróbica, seu pulmão, seu coração ficam mais fortes. Isso traz então uma resistência cardiorrespiratória maior. Se você tinha pouco fôlego, logo ficava cansado, subindo escadas, caminhando, com a prática da hidroginástica você fica com essa resistência bem maior. Resistência da força muscular também, certo? Então você fica com seus músculos mais resistentes, capazes de realizar mais atividades físicas. Flexibilidade também trabalha bem, a amplitude dos seus movimentos. Você tem um gasto calórico de 260 a 400 quilocalorias por hora, gente. Isso daí é muito gasto calórico. Isso significa que você vai perder aí bastante gordurinhas. Quais as vantagens de praticar? É que você tem menor impacto nas articulações por causa da pressão, dos efeitos hidrostáticos, né, de flutuar, menor esforço nos movimentos, sensação de conforto causado pela água, né? Quem nos relaxa na água? A água, quando a gente sai, né, de uma natação ou da água, simplesmente você ficar de bubuia na água, né, como dizem, você depois relaxa, então isso daí também é gostoso. Efeito massageador. A água, quando se movimentando, principalmente com muitas pessoas ao redor, né, aquelas ondazinhas que
que são produzidas através do nosso movimento acabam realizando uma certa massagem na nossa musculatura, que causam esse efeito relaxante. Bom, essas foram as características sobre a hidroginástica e agora nós vamos entrar em outro ramo de ginástica não competitiva, que é a ginástica de academia. Então, na ginástica de academia, nós temos a ginástica aeróbica, a ginástica localizada, o jump, step, spinning, musculação e pilates. Esses são os principais produtos oferecidos numa academia, numa academia de ginástica. E vamos observar cada uma dessas suas principais características, começando pela ginástica aeróbica. Tá bom? Então, observe aqui essas imagens, elas nos mostram exemplos do que seria a ginástica aeróbica. Como o próprio nome diz, ginástica aeróbica está relacionada ao trabalho de exercícios que vão estimular a nossa frequência cardíaca, aumentando então a nossa respiração e os nossos batimentos cardíacos. Então, quando você faz exercício de baixa intensidade e de um volume muito maior, você vai trabalhando essa sua capacidade cardiorrespiratória. Então, a ginástica aeróbica envolve música e ritmos, porque isso daí acaba estimulando mais o trabalho aeróbico, que ele é bastante cansativo, tá bom? Então, vejam aí junto comigo, envolve músicas e ritmos. Ele é uma atividade intensa, alegre, com movimentos corporais expressivos e bem marcados e tem como objetivo o emagrecimento. Então, na ginástica aeróbica, não tem como você ficar com um músculo volumoso, obter hipertrofia. Isso daí é outro ramo. Na ginástica aeróbica, a finalidade principal é você emagrecer, é você realizar exercícios de baixa intensidade e bastante repetições para você então gastar calorias e aí você emagrecer mais rápido. Aí agora vamos ver outro tipo de ginástica de academia, que é a ginástica localizada. Tá? Então a ginástica localizada tem como principal fundamento realizar exercícios com baixa carga, mas focando determinados grupos musculares. Certo? Como a gente está vendo aqui, esses movimentos aqui, observe que eles já estão utilizando os pezinhos, os halteres. Isso aumenta um pouco mais a carga dos exercícios. E aí eles trabalham grupos musculares focalizados, que é o que aqui? É os bíceps no braço e também perna, coxa. Então, por isso eles estão realizando esse movimento aí com várias repetições. Então, os exercícios localizados priorizam séries para cada segmento muscular ou articular. Promove o fortalecimento muscular e pode ou não usar pesos livres. Agora vamos falar de outra modalidade que é o jump. Então o jump é uma modalidade recente depois que criaram esses mini trampolins, que é realizado, onde é realizada essa prática. Jump é uma palavra em inglês para pulo, saltos. Então o jump é uma modalidade de ginástica aeróbica realizada em cima desses mini trampolins, onde a pessoa tem que estar pulando consecutivamente, sem parar. Então, jump são exercícios aeróbicos, utilizando mini trampolim elástico individual. Ele promove o fortalecimento muscular e queima de caloria e absorve em torno de 87% do impacto, devido ao elástico que está presente naqueles instrumentos. Agora vamos passar para outra modalidade, que é o step. Então, o step também utiliza um outro aparelho que é muito frequente nas academias, que é esse caixotezinho plástico aqui que vocês estão vendo na imagem. Então, no step é realizado vários movimentos aeróbicos também em cima dele, geralmente subindo e descendo, simulando um degrau de uma escada. Então, o step faz parte também da ginástica aeróbica. E aí ele utiliza uma pequena plataforma chamada step, degrau. Os movimentos repetitivos são de subir e descer, fazendo diversas variações nesses movimentos. E eles podem consumir de 300 a 500 calorias. Tá bom? Então, é uma atividade aeróbica bastante intensa. E nós temos outra atividade aeróbica também chamada spinning. Então, o spinning vai ser uma ginástica aeróbica feita em cima de uma bicicleta ergométrica.
aquelas bicicletas que não são para andar, elas são somente para pedalar, e você pode regular a intensidade, né, dessa pedalada por meio de uma manopla que existe nessa bicicleta. Você pode deixá-la mais leve ou mais pesada. Então o spinning é um programa de exercícios aeróbicos em bicicletas fixas. Ele tem movimentos planejados por um professor e visa emagrecer, queimando cerca de 450 calorias em 45 minutos de aula. E por fim, nós temos a tão tradicional ginástica de musculação, né, que está presente nas academias. Olha só aqui o rapaz, ó, querendo ficar fortão, e aí ele realiza aqui um exercício utilizando halteres, né, halteres que é um peso, tá bom? Então aqui ele já está até fazendo errado, que ele está fazendo muito rápido aqui, ó. Chega, desce lá rapidão o braço dele, e não pode ser assim, tem que ser mais devagar e sobe numa intensidade maior, desce devagar e sobe numa intensidade maior, né? Então aqui já está até errado essa musculação dele. Então olha lá, a musculação tem um treinamento de força utilizando exercícios contra resistência. Para isso existem as barras, halteres, pilhas de peso ou peso do próprio corpo. E aí ele tem fins atléticos, estéticos e de saúde. E por último nós vamos falar agora do Pilates. É uma modalidade recente, muito utilizado para fins de reabilitação, na fisioterapia, mas ele também pode ter uma vertente na academia. Então o Pilates é um método de controle muscular, tá bom? Desenvolvido por um cara chamado Joseph Pilates. E aí ele botou o nome dele lá nessa modalidade. É feito exercícios com a pessoa deitada, e aí é uma forma de tratamento e prevenção de problemas na coluna vertebral. Tá bom? Então, essa é a característica do Pilates. E aí, por último, nós temos aí a ginástica funcional. Ginástica funcional é uma modalidade também recente que traz exercícios do dia a dia para dentro da academia. Então, ginástica funcional trabalha gestos específicos de esportes ou do cotidiano. Tá bom? Observem aqui na cartela que eu vou mostrar para vocês. Ele utiliza movimentos de agachar, pular, avançar, abaixar, puxar, empurrar, levantar e girar. E trabalha qualidades físicas como força, velocidade, equilíbrio, agilidade, coordenação, flexibilidade e resistência. Então, por isso que é uma ginástica funcional, porque trabalha movimentos do nosso cotidiano. Bem, pessoal, então essa daqui foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham feito um ótimo aprendizado, e para isso nós vamos ver então a nossa DLI. Escolha uma das modalidades de ginástica de academia e descreva suas características, citando no mínimo um tipo de exercício. Até daqui a pouco.
Olá pessoal, estamos de volta e agora vamos resolver aí a nossa DLI de hoje. Escolha uma das modalidades de ginástica de academia e descreva suas características, citando no mínimo um tipo de exercício. Qual foi a que vocês escolheram? O que será que vocês escolheram aí, hein, pessoal? Então vejam aqui a nossa sugestão de resposta. Aqui nesta atividade, é importante que os alunos façam de acordo com o exposto em aula. Portanto, deverão escolher uma dentre as modalidades abaixo: ginástica aeróbica, ginástica localizada, jump, step, spinning, musculação, pilates e ginástica funcional. Então, vocês teriam que escolher uma dessas aí e aí descrever as características, certo? E aí, vamos considerar como correta aquela que se aproximar do seguinte comentário: a ginástica foi dividida em algumas áreas que possuem focos diferentes, como condicionamento físico, competições, demonstração, foco nas interações sociais, fisioterapia, práticas voltadas para a reabilitação e prevenção de doenças e conscientização corporal. Então, pessoal, essa foi a nossa DL de hoje. Espero que todos vocês tenham feito um ótimo estudo, tá bom? E a gente se vê na próxima aula.